Barroso vai trazer boas notícias? Ah, não sei. Pelo menos o visual eu sei que vai. Então. Mas acho que não tem boa notícia. Rodada do Campeonato Carioca, só empate, só um time perdeu. Ô, Beta, ajuda a gente com alguma coisa, dá? Olha, Mara, eu posso falar pro torcedor botafoguense, então vir aqui e curtir um pouco esse visual, né, para poder esquecer um pouquinho depois dessa derrota para o Madureira e ainda toda essa instabilidade no Campeonato Carioca, fora do G4 da competição, também perdeu o título da Supercopa Rei. Semana que vem tem Recopa. Tudo isso acontecendo, tem o clássico amanhã contra o Flamengo e ainda não tem o novo treinador. Mancini foi o último técnico entrevistado por John Textor. A conversa foi positiva, mas até o jornal o Globo trouxe a informação que tem um obstáculo, que é a alta pedida do treinador. Então os valores são bem altos e isso está impedindo dessa negociação avançar. O Textor, que já falou com mais de 10 técnicos, ontem também no Sport Center da noite a gente trouxe a informação que o Luiz Castro conversou com o Textor, mas não é o Luiz Castro que vocês estão pensando, é o treinador do Dunkerque, da segunda divisão do campeonato francês. Também apurei que a conversa foi positiva, mas é um treinador ainda em desenvolvimento, ficaria então para um outro momento. Então busca o novo técnico. Ontem anunciou o zagueiro Jair, que veio do Santos, aquela negociação que envolveu também o Tiquinho Soares, mas ele está com a seleção brasileira no sub-20 sul-americano. Então com isso só se reapresenta depois do dia 16, só se apresenta depois do dia 16. O Botafogo tem problemas para esse clássico contra o Flamengo amanhã, na zaga e no ataque. O Bastos se machucou contra o Nova Iguaçu logo aos 3 minutos, sofreu um trauma no joelho e o Arthur sozinho acabou também lesionando a coxa esquerda. 2 problemas para esse clássico diante do Flamengo, até porque o Halter, que vinha sendo utilizado quando o Bastos estava fora, acertou com vitória. Então teria o David Ricardo, que foi contratado. Acontece que ele foi inscrito só depois, até estreou contra o Madureira, mas não pode jogar porque essa é uma rodada atrasada do Campeonato Carioca. E aí ele poderia, de repente, improvisar o Danilo Barbosa ou colocar o jovem Serafim, isso o técnico Carlos Leiria. E lá na frente, a dúvida no ataque é se o Lobato, jovem de 18 anos, vai substituir o Arthur ou até o Yarlin, que também tem 18 anos. Então, problemas para essa partida e o Botafogo ainda de olho no mercado. O Rollheiser estava na mira do clube, mas o Santos acabou aí negociando com esse jogador. E aí até fica essa questão, será que o Botafogo volta a negociar com o Bitelo? Mas o clube já tinha desistido dessa contratação e dificilmente, então, o Bitelo vai acertar com o Botafogo. E para a gente fechar, o Santi Rodrigues, do New York City, segundo a jornalista Raíssa Simplício, ele gostou da proposta do Botafogo, então as conversas seguem. É isso então, Botafogo sem técnico, ainda sem reforços importantes ali para frente, sem peças também no banco de reserva, então fica, porque muitos foram negociados, como o próprio Júnior Santos, artilheiro da última Libertadores, e aí fica toda essa questão e o torcedor botafoguense já apreensivo e vai perdendo a paciência. Mas para o Botafogo, Bruno, Mari, a temporada começa mesmo só em abril, tá? Que aí tem Campeonato Brasileiro, Libertadores e Mundial. Esse é o foco do Botafogo em 2025. O Botafogo está finalizando a preparação para esse clássico contra o Flamengo. Esse jogo é amanhã, quarta-feira. O início do ano do Alvinegro tem sido de muitas mudanças em relação ao time campeão da Libertadores e do Brasileirão. A gente está comentando isso sempre por aqui. Mas Flávio Vinick montou um VT bonitinho e conta para vocês. O torcedor do Botafogo ainda curte as conquistas de 2024. Tanto que vem orgulhoso visitar o novo museu do clube. O início ruim de temporada ainda não tirou totalmente o sorriso do rosto do alvinegro. A gente sempre quer ganhar, mas o objetivo maior é que o brasileiro, Libertadores, Mundial, Copa do Brasil, Carioca, fica em segundo plano. Mas para o torcedor continuar feliz, o time precisa reagir. Em 2025, em 9 jogos, foram 4 vitórias e 5 derrotas. O Botafogo está fora da zona de classificação para a semifinal do Carioca e já perdeu a Supercopa do Brasil para o Flamengo. Do elenco do ano passado, 15 jogadores deixaram o clube. Até agora, 5 foram contratados. O último anunciado foi o zagueiro Jair, ex-Santos. Foram jogadores que estavam na reserva,
né? E agora a gente está sem ninguém para repor. Ah, com certeza. Eu tô confiando no scout. Então, a gente também não conhecia o Arthur. E olha só o que ele trouxe pra gente. 2 títulos. Do time considerado titular, campeão da Libertadores, saíram o atacante Luiz Henrique, eleito craque da competição, o meia argentino Almada, só que os botafoguenses estão sentindo mais falta daquele cara lá em cima, o Arthur Jorge. Os torcedores apontam a demora na contratação de um novo técnico como o principal problema da equipe esse ano. Acho que a gente tem um cara que está na beira do campo que não consegue comandar a equipe que está lá. Eu acho que a falta de treinador acho que está batendo mais forte no nosso coração, né? Que está faltando o treinador não chega. E eu acho que é aí que tá a nossa grande preocupação. A esperança deles é que o roteiro do ano passado se repita, já que o Botafogo não chegou na semi do estadual e depois viveu o ano mais glorioso da história alvinegra. Então acredito que no meado do ano para lá o elenco vai se reforçar e vai ser muito melhor do que 2024. E a gente vai voltar a sorrir, vai voltar aqui mais vezes aqui, que a nossa paixão não tem como, não tem como. Muito bem. Ai, meu fogão. Puxa. Deixa eu ver se meu botox tá em dia. Acho que não. Acho que eu vou ter que amanhã tocar. Aqui, ó. Aqui, ó. Sabe qual é o nome disso, né? Botafogo. Não, não troca amanhã não. Troca depois do jogo. Por quê? Não, eu quero mudar. Tô precisando mudar. As coisas precisam mudar pra ver se gira a energia, entendeu? Troca só em abril, Fernanda. Não. Olha aí, ó. O ano começa em abril. Eu já vou mostrar, já vou falar dele, Pedrosa, que o Botafogo anunciou oficialmente, mas antes de falar desse jogo, em relação à preparação, o Bastos não vai poder jogar, problema clínico, o Arthur também não, ambos se machucaram no jogo contra o Nova Iguaçu. E aí as opções que o Botafogo tem no banco, além do Barbosa, é o menino Serafim, que até inclusive jogou, saiu o Bastos, entrou o Serafim. Aí pode botar o Nilton ou o Danilo Barbosa improvisados também. Tem. O David Ricardo, não? Então, o David Ricardo não pode, porque essa é uma rodada, ela é a sétima rodada. Ele foi inscrito depois. depois. E ele foi inscrito depois. Faz então, sentido. como ele não fazia parte do elenco, ele não pode jogar. Se passa pra semifinal, ele pode? Pode. Aí pode. pode. Porque esse é um jogo que foi adiado. Então, se ele tivesse acontecido no momento em que era pra ser, o David não estaria aqui. Então, todo mundo que chegou... Já falamos dessa regra, que essa regra Mais é uma o loucura erro também. da FED, Essa regra do é uma loucura regulamento também. Vocês acham uma loucura? É uma loucura, pô. É uma loucura. O Botafogo não tem culpa do jogo ter sido adiado. Existia um calendário pré-estabelecido da Supercopa do Brasil e ele tá trazendo jogadores. Aí, então, teoricamente, ele tem que ser prejudicado porque ele não vai ter um jogador que Imagina se ele depois. vem de 5 na época Tem uma outra e tem o regra do Cauã Branco campeonato que também. eu também não concordo. Se o jogador já atuou pelo Botafogo, por exemplo, ele não pode atuar para uma outra equipe no mesmo campeonato. Eu acho um erro também. Exemplo, se ele entrou em campo 15 minutos num time, ele não pode mais atuar para uma outra equipe. Tem que ter um limite, né? Na minha visão, tem que ter Por um exemplo, 3, 4 jogos eu acho ok. Agora, o Isso cara... é muito comum nas outras competições, Sim, inclusive. O brasileiro não pode. Não pode. Jogou Depois de 7 7 jogos, não pode. E aí, ok. Aí tem a opção também do Cauã Branco, que também é um outro menino. E aí, eu já falei isso aqui várias vezes. Eu já terei colocado o Danilo ali faz tempo. Eu já teria colocado o Danilo, inclusive, desde a Supercopa, que era uma final, um jogo importantíssimo, e a gente sabia que tinha aquela questão com o Alter, não contestando a qualidade do jogador, mas contestando como ele era entendido pela torcida, e a primeira falha que acontece com um jogador desse, a gente sabe que vai desencadear outras, e foi exatamente o que aconteceu. Então eu já teria feito isso lá. Eu acho que o Danilo é um cara muito versátil, polivalente, que faz muito bem a função de zagueiro, Lucas Pedrosa. Concordo. Você nem percebe que ele não é zagueiro, sabe? Eu colocaria o Danilo ali, ao lado do Barbosa. Tem estatura de zagueiro, tem Bom na cabeçada. físico de zagueiro, tem excelente bola aérea. É um bom construtor, porque ele é volante, então ele vai conseguir fazer essa saída de bola com mais qualidade. Eu iria de Danilo Barbosa também, sem dúvida alguma. Aliás, eu já teria ido de Danilo desde a Supercopa do Brasil naquela final. E ficou comprovado isso por tudo que aconteceu na partida. Eu acho o Danilo um baita de um jogador e eu entendo que ele deveria ser o titular também. Esse é o penúltimo jogo do Botafogo antes da Recopa? É isso? É 20 a Recopa, que a gente tá hoje dia 12, né? É o hoje penúltimo dia jogo. 11. É o penúltimo jogo. É o penúltimo jogo. Eu acredito que o treinador do Botafogo ele tem que botar a equipe não tem- contra o Flamengo, tem mais um, tem mais aquele Sábado. time que ele pensa na Recopa. Porque eu acho que ele não pode botar o time titular
num jogo que antecede a Recopa Sul-Americana. Olha aí, sábado tem Bacaxá, não? Boa Vista. É o penúltimo. É o penúltimo, exatamente. É o penúltimo. Então ele tem que botar o que ele pensa para a Recopa no jogo de agora. Concordo. Se preparando para a Recopa Sul-Americana. Porque ele não pode botar no último jogo antes do duelo. E que é um ótimo teste. Você pegar o Flamengo, um time super capaz, um grande rival, é um ótimo teste para você começar a temperar. Como é que a gente vem para encontrar o Racing lá na Argentina? O próprio Bastos e o Arthur, a gente não sabe se vai ter condição na Recopa. Então, quem ele botar para substituir esses dois atletas, creio eu que ele já está pensando na Recopa Sul-Americana, que serão substitutos desses dois jogadores. Eu acho que esse jogo é importantíssimo, Botafogo. Não pelo Campeonato Carioca, mas pensando na Recopa Sul-Americana como preparação, entendeu? E olha, o zagueiro Jair foi anunciado de forma oficial como reforço do Glorioso. De Jair para Jair, ou de Jair para o futuro craque do nosso maravilhoso Botafogo, que é você, Jair. Muito sucesso e que você tenha uma carreira brilhosa, vitoriosa, ganhadora, levando justamente o nome desse clube. Como eu, Jair, também levei. Então, sucesso! Vamos à vitória. Muito bem, é um menino, né? E a gente pede pra torcida, Pedrosa, muita paciência com o Jair, né? Porque ele foi uma contratação, entrou aí pra listagem das mais caras da história do Botafogo, né? É um menino com muito potencial e a gente já começa a ver um scout diferente trabalhando numa mira do futuro e talvez não hoje o presente. Porque ele é um menino que teve a rodagem dele na Série B, ele é um garoto que tá acontecendo ainda no futebol, mas tem muito potencial. E assim, já pedir paciência pra qualquer torcedor já é delicado. Mas como ele vem numa transação um pouco diferente, trabalhando e mexendo com um nome tão forte como o do Tiquinho Soares, alguns torcedores ficam já com uma coisa, gente, quem é esse menino? Vamos ter paciência, ele é um potencial do clube, ele é um garoto que vem pra somar. E aí, se a gente começar a não ter paciência, é como se a gente fosse vender um carro e falasse assim, esse carro aqui só dá problema, hein? Para toda hora, tu quer comprar? É a mesma coisa. Então, pensar que ele é um potencial, um ativo do clube e tecnicamente vai entregar também. Então, eu peço aí, vocês sabem que eu sou a fã número 1 do Tiquinho Soares, vocês sabem disso. Mas aqui, em nome do Botafogo, a gente tem que pensar agora pra frente. O Tiquinho já foi, já tá brilhando lá no Santos ao lado do Neymar. E agora a bola pra frente, tem que ter paciência com o menino. Ele vai falhar uma, vai falhar duas, e a torcida tem que estar junto com ele, hein, Pedrosa? E eu acho até que ele vai dar pouco motivo pra torcida do Botafogo desconfiar do Jair. É muito bom zagueiro, claro, também já teve lesões preocupantes aí na carreira, mas 19 anos, quase 2 metros de altura, tecnicamente é bom jogador também. Tenho certeza que ele vai se encaixar no Botafogo, porque tem muito futuro pela frente, é um baita de um jogador. Temos um Flamengo e Botafogo ainda esse é um jogo adiado. Estava marcado para o dia da Supercopa Rei. E agora vai ter o jogo pelo Campeonato Carioca, um jogo importante para os dois. Semana boa, hein? Porque são vários clássicos. Supercopa Rei, inclusive, decidida entre Flamengo e Botafogo. Exato, por isso que o jogo acabou sendo... Bom, se tivesse já teria que adiar. Não ia ter adversário. Né? Mas, enfim, quem perder daí vai ficar numa situação de... O Flamengo um pouco menos, mas pode correr risco de classificação também. Flamengo e Botafogo. Chegamos às 2 últimas rodadas do Campeonato Carioca... com uma possibilidade, não vai acontecer, tá? Mas existe a possibilidade de ter um grande entre os 4. Não vai acontecer. Se o Flamengo for reforçado com os jogadores que foram ausência no clássico contra o Fluminense, falando do De La Cruz e do Arrascaeta... Essa é a ideia do Felipe Luiz, né? Então, aí fica mais embaçado pro Botafogo. Bom, que foi o que a gente viu na Supercopa. Exatamente. Botafogo e Flamengo estarão nessa rodada, quando eles completarem o clássico, tá? A não ser que o Flamengo vença. Se o Flamengo vencer, são 2 grandes na zona de classificação. Só que o Vasco parece que está numa situação confortável, mas não está. Até porque pega o próprio Flamengo no final. 2 clássicos. O Vasco tem 2 clássicos, né? Então, se o Flamengo vence o Botafogo, aumenta a possibilidade de ter aí Volta Redonda, Sampaio Corrêa e Nova Iguaçu com o Flamengo. Porque Vasco e Botafogo se enfrentam. Então, assim... os times começaram, o Botafogo podia fazer isso, não tinha como ser de outro modo. Mas os times começaram tirando o pé, Fluminense, Vasco, mesmo o Flamengo pela sua qualidade técnica acima dos adversários, está ali numa situação um pouco mais tranquila, mas Fluminense a gente sabe que está lá atrás, dificilmente vai se classificar. E o Vasco também está correndo risco, porque sabe, o Vasco não vence há 3 jogos.
E isso tem um impacto na tabela, né, Lofredo? Ele é muito cara de pau. Tem que pegar o gancho... Não, que ainda falta a gente falar de outras coisas. Primeiro é Flamengo e Botafogo. Calma aí, que a gente eu ia já vai falar do número de vitórias, né? Vasco, Sampaio Correia e Volta Redonda, 3 vitórias. Botafogo tem 4. Então, mas Botafogo o Volta Redonda empatando, ele passa. O Volta Redonda vai se classificar, porque Volta Redonda já não pega mais nenhum grande também. É verdade. O Felipe Luiz vem com um time diferente, muito provavelmente, para esse jogo. No Fla-Flu, ele deu uma segurada, tirou um pouquinho o pé. Para esse jogo, contra o Botafogo... É de noite o jogo, hein? Não, peraí. Calma aí, você tá falando de qual? Do Flamengo, Botafogo ou Flamengo e Vasco? Que o Vasco mudou para noite. Os dois à noite. O Flamengo tem que voar, vai voar. Esse já era à noite. É intensidade máxima. Então, com o De La Cruz e com o Arrascaeta contra o Botafogo, que a gente não viu em campo contra o Fluminense, né? Nenhum dos dois. Isso. Então, modificações para essa partida contra o Botafogo do Leiria, que vem bastante questionado, né? Mas eu sempre destaco aqui, para mim essa conta aí, coitado, não é dele. Não é. E assim, o Flamengo é mega favorito. Mas depois da coletiva ele quis assumir uma responsabilidade que não é dele. Mas então... Faz parte do processo. Não é toda dele, vou melhorar. Não é toda dele. E a parte dele é bem pequena, mas eu acho que a gente já podia estar vendo DNA de Leiria. DNA de Leiria? A gente nem sabe se existe DNA de Leiria. Você entendeu alguma ideia de jogo do Botafogo? Não, existe o DNA dele, da ideia de jogo dele. Só que assim, durante um período, pelo menos a metade dessa participação dele dirigindo o time principal do Botafogo, ele tinha certeza que a qualquer momento ia chegar um treinador para substituir ele. Mas vai. Hoje, vai. A qualquer momento, não sei se vai ser hoje ou daqui a 3 meses, mas a qualquer momento vem aí. Então, exatamente. Mas agora a certeza é que no Clássico ele vai dirigir, os dois, inclusive. E aí? Ele tem que chamar a responsabilidade para ele. Acho que por isso, até por conta disso, por ter 2 clássicos pela frente que podem definir a classificação do Botafogo para a próxima fase, que ele deu uma entrevista coletiva chamando mais a responsabilidade para ele. Na fala, no discurso, ele chamou a responsabilidade para ele. A gente vai começar a ver agora no clássico, nos 2, né? Mas principalmente nesse primeiro que pode definir muita coisa. Porque a minha questão, já falei isso algumas vezes e eu realmente acredito nisso. O que o Leiria está fazendo com esse tempo que ele recebeu no Botafogo? Hoje, o treinador que o Botafogo quer está pedindo 3 milhões de reais. Não acho que o Botafogo vai fechar. Pra quê? Mancini. É o ano todo. Você acha? É o anual. Você acha? Não acho que esse negócio aí vai ser fechado. Não acredito. Acho que beira loucura fazer um negócio. Mas, enfim, dinheiro tem, né? A gente sabe que tem dinheiro. Não significa que a gente veja acertos o tempo inteiro. Quem tem muito dinheiro acerta em tudo? Não, a gente vê até mais erro, né? Quando o dinheiro tá sobrando e a cabeça tá sei lá onde. Mas, enfim, o Leiria tem o quê? Tem 1 mês de trabalho. Então, nesse 1 mês de trabalho, ele tem que mostrar o trabalho dele. Só vai comandar até amanhã. O jogo é hoje. Hoje ele tem que mostrar o trabalho dele. Eu penso assim, por isso é que eu falei do DNA. Até para sair por cima, né? Se ele vai voltar para a base, se alguém vai procurar ele para trabalhar em outro clube. Acho. Nem essa foi a minha defesa ao por trabalho exemplo, do Caçapa. na parte ofensiva ele tem o que para fazer? O que ele pode fazer? Igor Jesus, por exemplo. Não, tudo bem. O que ele pode fazer? Savarino e Igor Jesus. Se ele precisar substituir, entrou o Kaique, que ele lançou. E deu resultado, não deu? Deu um resultado numa partida. Está pronto para uma sequência de clássicos? Não. Mas você acha que ele vai ser? Mas você acha que ele é a opção A de clássico? Eu acho que é a opção única, não é A. Ué, mas a gente não acabou de falar do Igor Jesus? Então, se eu precisar substituir, numa segundo substituição, tempo, okay. 70 minutos, preciso colocar o time para frente, precisa ter... O Botafogo vendeu todas as suas opções ofensivas, ficaram Savarino e Igor Jesus. E aí vai de contra... Matheus Martins também, que vinha entrando como bom substituto. Tá? Vai de contra o que a Mari falou agora. Se você está disposto a pagar 3 milhões de reais para um técnico, tudo bem, mas ele vai chegar, ele vai ter o mesmo elenco. Será que ele vai conseguir fazer milagre só com o salário que ele recebe? Não. Então, se não reforçar, tem dinheiro? Então reforça o time. Não, e aí chega o Arthur, o Arthur era uma boa opção, uma boa contratação. Aí ele já perde o Arthur por lesão logo de cara. Né? Logo de cara. Então ele continua sem opções. Só o Arthur também não vai resolver. Se tem uma mania, isso não é só em futebol, é em empresas. Você traz um jogador, um profissional e acha que resolveu todo o problema. Não, mas agora a gente já trouxe o Arthur, olha, a gente trouxe o Arthur. Não vai resolver. Não, mas o Botafogo segue tentando contratar, né? O Botafogo está bem ativo no mercado. Tem que contratar, acertou o Jair, né? Zagueiro.
Aí machuca o Bastos, o Jair tá no Sul-Americano. Então trouxe e não usa. Vai ter que esperar um pouco para usar o Jair. O Jair tá na cara que o Botafogo trouxe para vender. Pode até ser um zagueiro dentro do próprio grupo, né? E é um jovem que foi potencializado graças a um zagueiro experiente, que foi o Gil. O Gil dava mais a segurança, era mais fixo, o Jair saía mais. O Jair vai ter isso no Botafogo. Exato, acho que o Barbosa e o ideia. Bastos dão essa condição para ele. Mas, veja só, também a ideia vamos ver se esse jogador se destaca essa temporada para a gente passar ele no dinheiro. O futebol brasileiro já trabalha mais ou menos assim no geral. Quando tem um dono, clube, mais quando ainda. Quando é empresa, como toda empresa, quer lucro, né? Então, mais ainda, quer lucro rápido. Esse aí é o projeto. Você vai ter a formação de ídolos comprometida, você vai ter a identificação a longo prazo. Ninguém, exatamente. Se precisar... Nenhuma empresa promete isso. Não pode no estatuto, mas sempre se dá um jeito. Se precisar, leva o Botafogo para outra cidade até. Sim. Um dia vai ser feito isso no Brasil. Exagerado. Não, um dia isso vai ser feito no Brasil. Com times pequenos já fizeram. Você acha que o Bragantino... Você acha que a empresa que comprou o Bragantino, ela quer ficar em Bragança Paulista para sempre? Não quer. Mas não está fazendo um CT super bonito e um estádio novo? Não, vai fazer estádio. Não, vai ficar assim. Não sei. E no investimento no estádio é todo dia. Primeiro mundo, assim, o negócio. Mas não sei se receber o Klopp. Não sei se fica, assim, para sempre em Bragança Paulista. Você mesmo fala que nada é para sempre? Nada é para sempre. Não, nada é para sempre, mas, por exemplo, o Corinthians, o Palmeiras, o Botafogo, o Flamengo, eles estão aí há mais de 100 anos. Então, para sempre, para mim, para sempre é a duração de uma vida. É isso aí, torcida alvinegra. Hoje é dia de guerra, hoje é dia de decisão e hoje é dia do Botafogo partir para cima com tudo, para cima do Flamengo, em busca dessa grande vitória. Maracanã vai estar lotado e a torcida do Glorioso vai comparecer. Eu estou muito confiante para mim hoje. Vai ser 1-0 Botafogo. Quero saber o resultado de vocês. Deixa nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. E falando sobre o Mercadão da Bola, tem muitos jogadores sendo analisados. John Textor quer contratar, quer fazer outra proposta novamente para o Bitelo. O Mosquera, do Red Bull Bragantino, está sendo avaliado com muitos bons olhos. É um jogador que agrada muito a diretoria. O Mosquera do Bragantino também interessa muito a diretoria do Botafogo. Então, assim, o Glorioso está se mexendo no mercado, O John Textor, que é um jogador para jogar ali na função do Thiago Almada, ao lado do Savarino, e também mais um jogador para ser titular no lugar do Luiz Henrique, porque muitos torcedores do Botafogo acreditam que o Arthur não deverá ser esse jogador. E o técnico, todo mundo sabe que o Botafogo precisa de um técnico. Então, assim, é aguardar. Eu estou muito confiante, tem diversos jogadores. Tem um camisa 10 aí que está sendo especulado. Então, assim, a mídia esportiva está analisando esses possíveis reforços do Botafogo sem o técnico. Vamos torcer para que o técnico se enquadre no perfil desses atletas, que é um perfil ofensivo, é um DNA ofensivo, é um DNA vencedor. O Botafogo acabou de ganhar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu estou muito confiante. Vamos torcer para que esses caras venham para o Glorioso e façam muito sucesso por aqui. Vocês concordam? Quero ver a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!